Tudo bem com vocês? Estou de volta, quem? Professor Emerson. Para quê? Trabalharmos literatura, viajarmos juntos nas histórias, conhecer novos personagens, conhecer novos autores e, por que não, até utilizarmos a nossa criatividade durante a leitura, o que nós poderíamos fazer, o que deveria ter sido feito e assim a gente exercitar o nosso pensamento com relação à literatura. E para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu já te convido para nós conversarmos um pouco. Você descobriu algo na infância que te marcou? Durante a sua infância, o seu período de infância, alguma coisa que você tenha descoberto, que aquilo te marcou, que você traz até os dias de hoje, vem na sua memória aquela lembrança e você pensa, nossa, como isso me marcou e reflete nesta pessoa que eu sou hoje. Bacana a gente pensar nessas coisas que nos aconteceram quando nós ainda éramos crianças. E qual foi a última coisa aprendida por você que te surpreendeu? Todos os dias, a todo momento, nós estamos aprendendo coisas novas, nós estamos reaprendendo coisas. Mas qual foi a última coisa que você se lembra? Que você aprendeu e aquilo te surpreendeu? Vamos pensar um pouquinho o que você tem aprendido, seja aqui nas nossas aulas, sejam em outras aulas, ou seja mesmo no seu dia a dia. É gostoso quando a gente se surpreende com algo que nós aprendemos. E a nossa história de hoje tem relação com isso, sobre aprender, conhecer alguma coisa. E será que você conhece o nosso autor de hoje? Eu trago para vocês uma dica do nosso autor. É somente uma imagem. Já viu essa imagem? Conhece esta imagem? Sabe o nome desse personagem? Já viu esse personagem em algum lugar? Esse personagem fez parte da sua infância? Ou não? Você nunca viu esse personagem, não conhece esse personagem. Para você que não conhece, olha lá, é o Menino Maluquinho. Menino Maluquinho, tem até filme desse Menino Maluquinho. Será que então que o nosso autor é o mesmo que escreveu o Menino Maluquinho? Sim, o nosso autor é o mesmo. E olha ele aí, olha uma imagem desse autor, nós temos aí uma ilustração desse autor. Mas será que você lembra o nome desse autor? Olha só, nós vamos falar do Ziraldo. Já ouviu falar desse nome? Ziraldo, é dele que nós vamos falar um pouco hoje. Então, olha só uma foto dele. O Ziraldo, nascido em 1932. Olha só, o nosso autor nasceu em 1932. Nosso autor está vivo, presente aqui. O Brasil continua escrevendo, continua fazendo as suas ilustrações, continua fazendo as suas histórias. E olha só, Ziraldo é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. Pensem bem quantas coisas esse nosso autor faz. Ele não é apenas escritor. Olha só, faz lá os cartoons, desenha, também é jornalista, faz as suas crônicas, é chargista, também pintor e olha só, dramaturgo. E também o Ziraldo é o criador do personagem de quadrinhos infantil, o Menino Maluquinho, aquele apresentado antes para vocês. Foi um dos fundadores da revista humorística O Pasquim. Ziraldo Alves Pinto, esse é o nome completo dele. Nasceu em Caratinga, em Minas Gerais, em 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha, e do seu pai, Geraldo. Olha que bacana! Ziraldo é a combinação do nome da mãe, Zizinha, e do pai, Geraldo. Virou, então, o Ziraldo, esse que nós conhecemos. Mas, desde criança, já mostrava seu talento para o desenho. Com 6 anos, teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Olha só, com 6 anos de idade, ele já teve um desenho publicado no jornal. Em 1949, foi com a avó para o Rio de Janeiro e retornou no ano seguinte para Caratinga, onde terminou o ensino básico.
Aos 22 anos, Ziraldo começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã. 3 anos depois, o artista foi trabalhar na revista O Cruzeiro. A publicação tinha bastante notoriedade na época, e com isso o trabalho de Ziraldo ganhou popularidade. E assim ele começou a ser cada vez mais conhecido. Pense, aquela criança com 6 anos que já tinha, né, uma ilustração no jornal, aí já aos 22 trabalhando em um jornal. Em 1960, realizou um marco na história brasileira enquanto artista gráfico. Lançou os primeiros quadrinhos coloridos e escritos por um autor só. Trata-se da revista Turma do Pererê. Então, a revista lá, em 1960, Turma do Pererê, colorida, lançada aí pelo nosso escritor Ziraldo. Ao longo de toda a sua carreira, Ziraldo teve inúmeras publicações de sucesso. A mais emblemática de todas, sem dúvidas, foi lançada em 1980. Qual seja? O Menino Maluquinho. Esse aí fez bastante sucesso e faz sucesso até hoje. Criou ali, nesses quadrinhos do Menino Maluquinho, inúmeros personagens. Inúmeros personagens foram aparecendo e histórias muito bacanas foram aparecendo. Professor, a gente vai fazer a leitura de um quadrinho? É por isso que você trouxe o Ziraldo? Não, não é leitura de quadrinho não. Nós vamos fazer uma outra leitura, um outro estilo de texto dele, mas é também ali com as características desse nosso autor. Mas antes, eu convido você para nós viajarmos. Vocês estão lembrados que eu já falei para vocês algumas vezes que ler é a gente poder viajar sem sair do lugar. E para onde será que nós vamos hoje? Olha só, trouxe para vocês o mapa mundi. Olha só como, né, o nosso mundo, como ele é grande. Nós estamos aqui no Brasil e vamos parar onde? Lá em outro continente. Nós vamos lá para a Austrália. Lá para a Austrália. E agora eu já te convido para nós pensarmos um pouquinho, para a gente já ir pensando na nossa história. Olha só, você já ouviu falar da Austrália? Conhece alguma coisa sobre a Austrália? Qual animal é o símbolo do país? Olha só, a Austrália tem um animal que é o símbolo do país. Qual é esse animal? Vou dar um tempinho para você escrever aí ou mesmo pesquisar alguma coisa sobre esse país e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram descobrir aí qual é esse animal símbolo lá da Austrália? Quando a gente fala em Austrália, a gente já pensa nesse animal. É um animal que não temos aqui no nosso continente, nós não temos aqui no nosso país, o Brasil. O nome da nossa história, olha só, meu amigo, o canguru. Será que você pensou no canguru? Essa história foi escrita em 1987. Olha só quanto tempo já faz que foi escrita essa história. Por isso que a gente começou, lá no início da nossa aula, falando sobre as lembranças de infância que nós temos. Porque esse texto que nós vamos fazer a leitura vai trazer, sim, essas lembranças. E claro que antes de nós iniciarmos a leitura em si, nós vamos para uma outra pergunta para vocês. Como poderia ser uma amizade com um canguru? Olha só,
título da nossa história é Meu Amigo, o Canguru. Mas como será que poderia se dar essa amizade? Eu vou dar um tempinho para vocês colocarem as hipóteses aí no papel e eu já volto para a gente começar a nossa leitura. Então, será que essa amizade é como se fosse um bicho de estimação? Esses animais de estimação que nós temos em casa, um gato, um cachorro, será que esta pessoa tinha como animal de estimação um canguru? Então, eu convido você para a gente desvendar essa história, meu amigo, o canguru. Olha só, senta aí para conversar, vamos bater um papinho. Eu hoje acordei assim, com vontade de falar, de lembrar coisas antigas, falar de velhos amigos. Falar de ideias malucas, mexer na areia do tempo, remoer, rememorar. Já sei. Você vai dizer que aqui não é o lugar. Isto é um livro de histórias. Perceberam, então, que nós temos essa nossa história em um formato de poema. A gente já sabe que os poemas são escritos em versos, podem ou não ter estrofes, fica a critério do autor. Mas aqui nesse finalzinho, olha só, vou fazer a leitura novamente para vocês. Já sei, você vai dizer que aqui não é o lugar, isto é um livro de histórias. E eu te convido para nós pensarmos um pouquinho. Você concorda com o pensamento de que livros de histórias não é o lugar para remoer e rememorar? Você concorda com isso? Porque é isso que está trazendo ali. Você concorda? Sim ou não? Mas não basta o sim ou não. Por que você concorda ou por que você discorda? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, o que você pensa a esse respeito? Será que os livros de histórias são lugares para a gente rememorar as coisas, para a gente relembrar? A gente fala tanto, né, da literatura em si que a gente pode viajar, que a gente pode relembrar, sim. Por que não? A gente não pode escrever nos livros de história alguma coisa para a gente lembrar. Tem algum livro que você leu quando você era criança que você
Gosta? Ou alguém leu esse livro para você e você ainda lembra dessa história? Claro que livros de histórias a gente pode sim relembrar e rememorar, ficar ali remoendo aquelas histórias. Mas vamos parar de papo furado e vamos continuar a leitura. E a história? Quem vai contar? Conto eu. Ora, se conto. E não conto uma só. Uma só não. Conto logo uma porção. Vire a página. Olhe lá. Do lado de cá, converso, faço rima, faço verso. Já nas páginas da direita, calado, vou desenhando as histórias do Gugu, um amigo meu, antigo, que eu amo pra chuchu. Veja bem, pois cada história conto num desenho só. Aí você tem que olhar o desenho com atenção para poder descobrir da história todo o enredo. Lembrando que o Ziraldo, além de escrever, ele também faz as ilustrações. Então, são muito importantes as ilustrações que aparecem, porque como ele mesmo diz, conta também, né, faz parte da história essas ilustrações. Então, esses textos que são não verbais vai ajudar muito, até mesmo para o entendimento da história. Mas vamos continuar, porque até agora não apareceu esse canguru. Já sabemos, já pensamos que pode ser que seja aquele Gugu que apareceu, que ele ama pra chuchu. Lembram disso? Slide passado. Olha lá. Se então você sorrir ou se der uma gargalhada daquelas de pedir bis, a história estará contada e eu bastante feliz. Tanto que volto ao verso, volto à nossa conversinha. Senta aí para conversar. Desde menino aprendi que foi Deus que fez o mundo em 7 dias contados. Fez a luz, as estrelas, fez a terra, o mar e o ar. Fez de verde a natureza. Fez os seres animados, fez peixinhos, hipocampos, lagartinhos, lagartixas, fez macacos, macaquinhos, fez o homem e a mulher, as aves e os girassóis. Fez o parto, a dor, o susto, fez a mãe e o filho nu, fez o espanto, a descoberta, o carinho e o canguru. Também se aprende na escola que Deus inventou de tudo. Inventou o hipopótamo, a girafa, o jaburu, inventou a cobra d'água, o colibri e o urubu, e inventou o aconchego. Esta palavra tão feia para uma coisa tão bonita, quando fez o canguru. Deve ter sido um barato, Deus curvado na prancheta, régua T, pena, compasso, abajur com muita luz, dizendo assim: deixa ver como invento o avestruz. E sem parar de riscar, ele saiu inventando folha, flor, florada, fruto, beijo, abraço, coração, o rabo de cor da pipa, a tromba do elefante, ou fosse lá o que fosse. O azedo do limão, o favo do gomo doce, a castanha do caju, o bico do ornitorrinco, a bolsa do canguru. Inventou a maratona, a corrida, a natação. Só não inventou o avião, que este foi Santos Dumont. Inventou o futebol, famoso esporte bretão. E inventou os bretões, as semanas e os meses, os celtas e os franceses, o dardo e o salto triplo, o buraco do tatu, o pulo do gato preto e o salto do canguru. Olha só como o nosso autor ele vai trazendo em seu poema essa ideia da invenção. E ele vai fazendo ali as rimas, né, conforme ele vai apresentando essas coisas que foram inventadas, ele vai trazendo as rimas. E ele traz isso de um jeito muito inocente. Ele vai colocando absolutamente tudo o que foi inventado, de acordo com a mente dele. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês sobre o autor ser uma pessoa e o eu lírico ser outra pessoa. Tudo indica até agora que o nosso eu lírico é o quê? É uma criança, e até uma criança inocente, que vai ali contando o que vai acontecendo. E vocês perceberam que em alguns momentos, nós temos ali entre parênteses,
né? Os versos ali eles aparecem entre parênteses, simbolizando o quê? Simbolizando a conversa do locutor, que é a pessoa lá que escreveu, com o interlocutor, que é quem faz a leitura. Então a gente se sente até mais próximo do autor, quando o autor indaga algumas coisas para nós. Então, bem bacana por enquanto esse poema do Ziraldo, mas nós vamos continuar, porque tem muita invenção ainda, e se a gente continuar nessa lista de invenções, a gente não vai parar nunca de colocar as palavras. Mas vamos lá. E não paro por aí, e foi inventando mais as alegrias da vida, as tristezas, os desertos, as revistas, os jornais, os dentes e os dentistas, os poetas, os artistas, os vulcões, os generais, o tijolo mais a telha, e o que fosse dando nela, o vento, o vidro, a janela, o cão com cara de sapo, o bom com cara de bobo, caramujo, caramelo, boi barroso ou caracu, e aquela cara tristinha que ele pôs no canguru. Deus inventou de tudo, segundo o que me ensinaram. Teve uma coisa, porém, que Deus não quis inventar. Não quis. Falou, não invento. E resolveu copiar. Não sei se estava cansado ou se não quis se arriscar. Como já inventara a água, fez do lago imenso espelho. E agora a gente vai tentar fazer o quê? Nós vamos tentar nos antecipar. Porque ali no texto diz, né, que Deus inventou, mas em algum momento ele não inventou, ele copiou. E agora, o que poderia ser copiado? O que será que foi copiado de acordo aí com o nosso texto? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito e eu já volto para a gente continuar. Então, hein? O que será que poderia ser copiado? Vamos voltar um pouquinho no texto para a gente relembrar essa história de copiado. Olha só. Deus inventou de tudo, segundo o que me ensinaram. Teve uma coisa, porém, que Deus não quis inventar. Não quis, falou, não invento. E resolveu copiar. Não sei se estava cansado ou se não quis se arriscar. Como já inventara a água, fez do lago imenso espelho. Essa parte, fez do lago imenso espelho, nos ajuda muito a pensar o que é que pode ser copiado. Vamos ver? Olha só. Aí se pôs de joelhos e refletiu o seu rosto no lago imenso, parado, e desinventando a aragem, copiou a sua imagem, e o homem foi criado. Afinal, então, o que é que foi copiado? O próprio homem, conforme ele mesmo diz ali que ele aprendeu na escola. Foi copiado a imagem e semelhança. Olha que bacana como o nosso autor ele traz essas reflexões infantis para o texto. Continuando. E foi aí que ficamos xerox sem invenção. Todos com a cara do pai. Aqui para nós. Pense bem. Já imaginou que rebu se Deus fosse canguru? Então, eu até pergunto para vocês, já imaginaram que rebu se essa cópia fosse
a do canguru e não aquilo que nós somos hoje, até o autor ele faz essa reflexão de que confusão que isso poderia causar. Eu era muito menino quando o vi na enciclopédia, seu olho terno me olhando, como um retrato do artista, quando jovem que se pinta, amor à primeira vista. Fiquei muito impressionado com toda aquela figura, suas patas bem plantadas, verdadeiros pilotes, sustentando lá em cima, como varanda para o mar, a casa do seu filhote. Lá no início, a gente conversou a respeito, né, do animal lá da Austrália, qual era esse animal símbolo. Aí nós vimos que nós falaríamos do canguru, e eu imagino que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que, né, desse animal. O canguru, ele é tão famoso, esse canguru, por quê? Aquela bolsa que ele carrega ali na frente, que vai, o bebezinho ali, o filhote do canguru vai sendo carregado. Então, olha só que bacana, como varanda para o mar, olha só, como pensando como se fosse uma varanda, aquela, né, aquela bolsa onde carrega. Então, o nosso autor, volta a dizer, nosso autor traz essa inocência infantil para o texto. Mas isso não faz o texto ser infantil. Por quê? Porque nos faz refletir. Nós, mesmo adultos, a gente consegue refletir a respeito do texto. Vamos continuar para ver que fim vai dar essa amizade, que a gente já sabe que ela começou ali quando viu o canguru na enciclopédia. Olha lá. E nos fundos desta casa, sua cauda poderosa, também plantada no chão, fazendo com os pés, na frente, o tripé de segurança. Não dá para mancar, jamais. Que bom lugar para morar. Me diga aí, caramujo, me diga aí, caracol, tem casa melhor que esta para se esconder da chuva, para se esconder do sol? E depois, aquela mágica, pés que são como alavancas e criam saltos enormes, que fazem a casa voar, hoje aqui, todo feliz. Amanhã, outro lugar, sem sair da varandinha e ouvindo sem parar o coração da mamãe bater no centro da casa. Dá vontade de dizer, todo tempo, toda hora, o melhor lugar do mundo é aqui e é agora. Olha só que bacana também esses últimos versos. Claro que nós temos ali contando sobre o canguru, falando do aconchego que tem, né, nessa bolsa, como se sente aconchegado nessa bolsa. Mas esses últimos versos não precisa necessariamente estar ligado a esse aconchego do canguru, mas ele traz para a gente refletir muitas coisas. O melhor lugar do mundo é aqui e é agora. Então traz essas reflexões sobre o agora, para a gente pensar a esse respeito, porque às vezes a gente fica tão pensando no passado, tão pensando no futuro, que a gente acaba esquecendo que o melhor lugar do mundo é quando? É aqui e é agora. Bacana essas reflexões trazidas nesse poema, aparentemente um poema tão inocente, mas que sim faz com que a gente reflita sobre a nossa vivência, sobre aquilo que acontece conosco. Vamos continuar. Caí de amores por ele, fiquei amigo de infância. Sabem como é essas coisas que acontecem e não se explicam, ou se explicam e acontece. E foi tamanho o encanto que eu tinha a impressão de que se acontecesse de alguém fazer um dia com as devidas cerimônias as tais apresentações, este aqui é o nosso autor e este aqui é o canguru. Eu ia dizer este e ele ia dizer és tu? Honestamente, não sei. Muita coisa da sua vida, nem do seu temperamento. Não sei se ele é delicado, não sei se ele é violento, se gosta de um bate-papo. Parece ser caladão. Se gosta de rock and roll ou prefere um violão tocado no fim da noite, no meio de gente bamba, não sei se dança bolero, não sei como canta samba, não sei se é mal-humorado. Se tem um fígado azedo ou se tem bom coração. Fígado azedo não tem, pois não bebe. Estarei certo? Se seu fígado fosse azedo, ninguém morava ali perto. Eu era muito menino quando vi na enciclopédia
Cheguei da escola cansado. Estava um dia tão triste, tudo cinzento e parado. Eu também estava assim, pequenininho e bem triste. Sem saber o que fazer, olhando o tempo lá fora, a chuva que ia chover. Aí fui lá para o escritório mexer nos livros do pai. Peguei o volume 1 e entre o A e o F, letra C, achei o bicho. E gostei daquele cara, da sua carinha amiga. Então falei para a mamãe, que bom se você tivesse uma bolsa na barriga. Mamãe deu uma risada, me botou no colo bom, numa alegria incontida. E foi assim que ficamos amigos para toda a vida. Não, você não entendeu. Não estou falando da mãe, mas do canguru e eu. E assim termina esse nosso poema, meu amigo, o canguru. Percebam, né, principalmente agora nessa última, que ele já traz ali a fala dele mesmo, a fala desse, conversando com aquela pessoa que está fazendo a leitura, que ele diz, né, ficar amigo para a vida toda, e que ele não está falando ali da mãe, não, ele está falando mesmo do canguru. E é interessante, olha só, que lá no título, meu amigo, o canguru, certo? Lá no título. Faz com que a gente imagina o quê? Que ele vai ter um canguru. Mas não, ele só tinha o quê? O conhecimento desse canguru. Gostaram desse poema? Perceberam que esse canguru, ele não tinha amizade com esse canguru, não existia esse animal ali próximo dele. Ele tinha o quê? O conhecimento desse canguru. Foi assim que você imaginou que essa amizade poderia acontecer, somente com o conhecimento? E olha que bacana quando a gente pensa a respeito de você ter amizade com o conhecimento. Não é bacana? Você conhecer ao ponto de você dizer, conheço bem, é meu amigo. Seja ali, seja um animal, seja um país, que você pode fazer isso. E sim, a literatura te oferece essas coisas. Você pode sim conhecer essas coisas, viver essas coisas e, por que não, ser amigo de todas essas coisas. Espero realmente que vocês tenham gostado. Convido vocês também para conhecer outras obras do Ziraldo, que são obras muito boas, certo? Só que agora a gente vai voltar um pouquinho no texto, ok? Nós vamos relembrar. Aí você tem que olhar o desenho com atenção para poder descobrir da história todo o enredo. Essa é um trecho, né? Esse é um trecho do poema que ele diz bem isso. Você tem que olhar com atenção para descobrir a história, todo o enredo, ou seja, toda a história ali, o que vai ser contado. Olhar com atenção o desenho. Quando vocês estão fazendo leitura, você pegou um livro, está fazendo a leitura, ou até mesmo aqui com as nossas aulas, você presta atenção nessas imagens que vão aparecendo? Você já percebeu que essas imagens, elas complementam aquilo que o texto está trazendo? E muitas vezes, essas ilustrações que são apresentadas, elas nos ajudam a fazer o quê? A compreender, elas nos ajudam a compreender o texto como um todo. Às vezes ela nos dá uma dica, faz com que a gente pense de uma outra forma, reflita a respeito do texto junto com a imagem. A imagem sozinha pode nos apresentar uma ideia, o texto sozinho pode nos apresentar uma outra ideia, e quando a gente une as duas coisas, né, o texto mais aquelas ilustrações, a gente tem ali um entendimento um pouco mais amplo. Por isso, eu trouxe para vocês relembrarem. Espero que vocês lembrem do nosso poema. Olha só. A qual verso do poema esta imagem estaria relacionada? Olha só, lembram? Já apareceu essa imagem para vocês, essa ilustração do Ziraldo. Nós temos ali atrás, inclusive, olha só, atrás da cadeira nós temos o canguru. Mas e então, essa imagem, esse gesto, lembra qual verso será do poema? Vou dar um tempinho para você relembrar e eu já volto para a gente continuar.
Então, lembraram aí do verso do poema? Ah, professora, eu não consegui lembrar desse verso do poema não, porque eu acabei não conseguindo memorizar o poema, não deu, não sei o que pode ser esse verso do poema. Mas vamos analisar então a imagem em si, certo? Para ver se a gente consegue chegar à conclusão. Por mais que você não se lembre, vamos tentar analisar. Primeiro, como que nós temos o Ziraldo? Nós temos o Ziraldo sentado bem confortável ali naquela cadeira. Temos ali o amigo canguru dele atrás. E depois eu tenho o quê? Eu tenho uma cadeira vazia. Eu tenho essa cadeira vazia. Mas agora, quando eu vou olhar essa imagem do Ziraldo mais a cadeira vazia, eu vou perceber o quê? Vou perceber que ele está apontando para a cadeira vazia. Ele aponta para a cadeira vazia. Quando você aponta para uma cadeira vazia, pense que seja você. Você está ali, certo? Chegou alguém aí na sua casa. Você aponta para uma cadeira vazia. Qual é a ideia? O que passa pela sua cabeça? Por mais que você não diga nada, o que passa pela sua cabeça com esse gesto? Será que agora ficou mais fácil? Será que agora você está conseguindo relembrar aquilo que foi lá no início do poema, que é quando ele diz o quê? Ele diz, senta aí. Lembram disso? Senta aí. Ele trouxe isso lá no início do poema, porque ele ia começar a contar a história. Então, olha só como essa ilustração, lembra que eu falei para vocês? A ilustração, ela ajuda também ali no texto. Então, vejam que ele traz senta aí. E escrito tudo junto mesmo, né? Não é senta aí separado. Ele escreve tudo junto, senta aí. Então, ele faz esse convite. E quando ele inicia o poema com senta aí, a gente que é leitor, a gente já se sente confortável em ler. A gente percebe esse convite. Parece que aquele convite foi para quem? Parece que aquele convite foi para você, que vai fazer a leitura. Não é bacana como esse autor, o Ziraldo, ele faz isso com o leitor? Ele te coloca dentro do texto. Como fosse o quê? Como se fosse um amigo. E para a gente continuar, nós vamos reler mais um trecho. Relembrar aí aquilo que nós já lemos. E no poema, nós tínhamos esses dois versos. O tijolo mais a telha, e o que fosse dando nela. Como podemos compreender o verso destacado, esse aqui, ó, esse último verso, e o que fosse dando nela? O que você compreende disso? Eu vou dar um tempinho para você refletir a esse respeito e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram pensar a esse respeito? Como que a gente pode compreender esse verso e o que fosse dando nela? Nela quem? Você pensou sobre isso? Nela quem? Na telha. Já ouviram essa expressão, dando na telha? Já ouviram em algum momento? Você é uma daquelas pessoas que usa essa expressão? É uma expressão comum, as pessoas usam mesmo. Então a gente vai ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Olha só. A expressão popular dar na telha possui sentido de ter vontade de fazer algo, ter uma ideia, uma inspiração. Ele fez aquilo que deu na telha. Já ouviram isso? Esse tipo de conversa, essa expressão no meio de uma conversa? Então, sim, existe essa expressão muito usado. E o nosso autor, ele traz o quê? Ele traz muito bem colocado onde? No poema. Lembra? Lá quando ele está falando
a respeito das invenções que foram feitas. Ele vai trazendo todas as invenções e depois ele diz, né? Inventou o tijolo, também inventou quem? A telha e o que fosse dando nela, ou seja, com mais ideias, olha só, mais inspiração, fazendo mais coisas. Então é bem interessante a gente pensar a esse respeito de como esse poema trazido, ele trabalha muito com o nosso dia a dia, com coisas que nós falamos no dia a dia. O poema, meu amigo, O Canguru. Bacana, não é? Bacana quando a gente pega partes do texto depois que a gente lê e a gente revive aquilo que nós fizemos a leitura, relembrando. Gostoso mesmo é quando você lê novamente. Depois você pode ler sozinho o poema. Você pode pedir para alguém ler, para ver, para você ir imaginando, pensando naquele poema. Você pode fazer essa leitura para alguém. Vocês podem ler juntos, cada um ler um verso. Então, os poemas, eles nos permitem fazer essas coisas, essas leituras, reviver e, claro, rememorar. Lembram lá no início, quando ele já trazia rememorar, remoer? E eu acredito sim que muitos de vocês, enquanto nós estávamos fazendo a leitura, começaram a pensar aí na infância, de coisas que vocês foram descobrindo na infância. É gostoso a gente rememorar e, claro, volto a dizer para vocês, eu sou muito suspeito, mas eu volto a dizer para vocês que a literatura pode sim fazer a gente rememorar muitas coisas. Então eu leio um livro hoje, quando eu for ler esse livro daqui 15 anos, posso ter uma visão diferente sobre o mesmo texto, mas vai trazer ali as minhas lembranças daquele meu primeiro momento. E é claro que eu não poderia deixar de te convidar para participar. Vamos participar da nossa aula? Você já sabe como funciona, mas olha lá. O que você acha de homenagear alguém com um poema? Já pensaram sobre isso? Você já escreveu um poema para alguém? Nem que for muito simples, somente alguns versos. Você já escreveu esse poema para alguém? Né? E o que você acha de homenagear? Por quê? Porque o nosso autor, o Ziraldo, ele faz homenagem para quem? Ele faz homenagem para aquele canguru, que ele conheceu como? Somente nas páginas ali da enciclopédia. Mas você já pensou em homenagear alguém? E o que você acha de fazer isso agora? De nós homenagearmos alguém? Quem você colocaria aí? Para quem você mandaria alguns versos? Consegue pensar nessa pessoa que você mandaria alguns versos? Pode ser versos simples, pode ser apenas uma estrofe, 2, 3, 4 versos, quanto você achar melhor. Afinal, quem está criando é você, e você tem todo o direito de criar da melhor maneira possível. E claro que eu vou pedir o quê? Assim que você criar, mandar a sua criação para a gente. Como é que eu faço para mandar a criação, professor? Olha só, você pode acessar o nosso e-mail, que é o literatureja@gmail.com, e você, se você apontar a sua câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, vai direto para o nosso e-mail e você pode, inclusive, escrever o seu poema direto ali no e-mail. Com certeza nós vamos ficar muito felizes em receber a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fica para vocês o meu abraço, mas é claro que eu volto em outro momento para contar outras histórias. Até lá!